Muito bem, agora o nosso convidado de hoje aqui do SC no Ar é reconhecido no Brasil inteiro e também no mundo como um dos mais atuantes na área de tecnologia. Ele fundou, por exemplo, e foi presidente do grupo Fenasoft, que criou o maior evento internacional de tecnologia da comunicação no Brasil, que é a própria Fenasoft. Ele é formado pela Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, das mais prestigiadas, né? Doutor pelas universidades de Lisboa e também Barcelona, e mora atualmente em Miami. Mas ele está hoje em Florianópolis justamente para lançar aí o seu primeiro livro, Seduções, Remissões e Submissões, que conta a história real de sofrimento de duas mulheres. Então a gente tem o prazer agora de receber aqui no estúdio do SC no Ar o empresário e agora escritor Max Gonçalves. Muito obrigado. Meu prazer é estar com você, né? Imagina. Estar com a Sabine aqui. Imagina, o prazer dando essa força para o lançamento, eu agradeço muito. Imagina, eu que agradeço. Agora parece que depois que você encaminhou já os filhos para os negócios, né, para cuidar das empresas e tal, o senhor agora tirou tempo para viajar. Eu digo que é o segundo tempo da minha vida, em que eu saí daquela pressão que era a vida empresarial e que é o dia a dia dos empresários aqui no Brasil, toda a parte política, toda essa parte de que você vive mais a vida dos outros do que a sua, e estou me dando o direito de viver a minha vida. Olha que legal. Eu brinco agora, eu digo, eu moro sozinho em Miami. Então eu digo, eu me vejo às vezes falando comigo mesmo, que é uma coisa ótima, porque antigamente eu só falava com os outros. Agora eu falo comigo, me entendo melhor e consigo fazer esses livros, que sempre foi uma coisa que eu tinha na minha cabeça, eu vou fazer, e eu fiz esse livro. Já gostava de escrever? Já, meu pai era escritor, então eu nasci dentro de uma casa em que os livros e a biblioteca dominaram a nossa infância, minha e da minha irmã. Minha irmã também escreve, também publicou livros, então eu acho que eu segui uma sequência da família que já estava guardada aqui dentro, com vontade de aparecer há muito tempo. Que bacana. Agora, o nome do livro, né, são 3 palavras, né, quer dizer seduções, remissões e submissões. O que quer dizer isso e por que essa história, essa inspiração? O nome do livro é muito interessante, Alexandre, porque eu fui professor de matemática também, dessas coisas, e eu brincava sempre, eu dizia, a matemática resolve tudo. Com a matemática você pode ser feliz, você pode resolver não só os seus problemas financeiros, mas você pode resolver até as discussões dentro de casa, até o amor. E a gente tinha todos aqueles teoremas. E aí um dia eu, brincando, me perguntaram, então cria um teorema para a vida, como é que a gente explica a vida matematicamente? Aí eu criei esse teorema. Tudo da nossa vida começa com uma sedução. Seja o trabalho que vocês fazem, seja o casamento, seja o que for. Daí segue sempre uma remissão. Será que é isso que eu quero? Será que estão me pagando bem? Será que essa mulher é exatamente o que eu procurava? Ou Sabine, esse homem é o homem que eu estava procurando na minha vida? E depois vem a submissão que todos nós temos que ter à vida que nós criamos, ao que nós construímos. E a gente tem que ser feliz nessa submissão. No meu teorema, eu cheguei agora com mais idade, a tentar ser feliz nesses anos que eu estou vivendo e fazer exatamente o que eu gosto. Entende? Agora, você realmente se inspirou, por exemplo, na história de 2 mulheres, né? História verdadeira de 2 mulheres que eu novelizei. Eu acho biografias, tem algumas extremamente interessantes, mas é um trabalho muito sistemático, você tem que obedecer uma série de regras, que às vezes são muito chatas para o leitor, que tem que passar por uma série de fatos para chegar realmente no fato emotivo daquela vida, da pessoa que criou aquela vida. Então, quando eu comecei a fazer esses livros, elas também quiseram guardar a identidade delas, quem lê o livro vai descobrir por quê. Eu novelizei a história delas, mas foi uma aventura muito boa. Uma indiana, que mora atualmente na África, e uma argentina que mora no Peru. E eu tive o contato com elas, o período de vida que elas viveram, entende? Foi muito emocionante e fazer esses livros foi muito bom. Imagino. Quer dizer, a experiência de vida que o senhor tem, e agora viajando, quer dizer, captando a experiência de vida de outras pessoas, é que acaba enriquecendo mais ainda, né? Eu sempre fui um viajante inveterado, sempre, até por causa de trabalho, a nossa empresa fazia, nós tivemos uma empresa em vários países do mundo, ia de um lado para o outro, e eu sempre gostei de viajar. Às vezes, no meio dessa solidão toda, eu hoje tenho a capacidade, um dia me peguei fazendo isso, muito problema, ir no aeroporto com uma malinha, dizer para que lugar eu vou, ficar 5 dias lá, e quando você volta, você já está respirando diferente, renovado, já teve outros encontros, já está renovado. Então a viagem é uma constante na minha vida que me agrada muito. Mas eu imagino que a sua vida profissional também, que foi bastante intensa, quer dizer, você criou uma das maiores feiras internacionais de tecnologia de comunicação no Brasil, que é a Fenasoft. Valeu a pena, quer dizer, a sua contribuição profissionalmente para o Brasil, qual ficou? Valeu muito a pena, quer dizer, quando nós trouxemos para o Brasil a idade da tecnologia, quando eu comecei os eventos, quando nós começamos empresas de software naquela época, em que nem existia ainda um mini computador, eu comecei a minha vida na IBM, que me contratou, e quando eu me encantei pela tecnologia e resolvi seguir uma carreira solo, trazer para o Brasil todas essas ideias que eu tinha tido fora, que eu trabalhava fora, etc. Consegui pessoas que acreditaram nessas ideias e trabalharam conosco. Consegui motivar o governo, vocês são muito jovens, mas o Brasil já sofria naquela época, nós tínhamos uma restrição de importação de qualquer
equipamento tecnológico. Nós não podíamos importar computadores naquela época. Nós éramos obrigados, era o que chamava uma reserva de mercado, nós éramos obrigados a fazer isso aqui no Brasil. Foi graças à FenaSoft, uma vez eu tive a coragem de fazer a feira do que o Brasil poderia ter se não tivesse a reserva de mercado. Então nós trouxemos uma série de empresas estrangeiras, fizemos uma feira monstruosa no AMB, e aí o presidente da República, que estava tomando posse naquela época, o Fernando Collor, esteve presente e assumiu, não, meu compromisso na feira de assim que eu assumi terminar com a reserva de mercado, que de fato aconteceu e deu esse boom tecnológico para o Brasil. Como também a liberação dos telefones, a privatização da área telefônica, todas essas ideias surgiram. Uma evolução muito grande em pouco tempo, né? Mas é necessário, a tecnologia atual evolui. Vocês mesmos aqui, vocês olham para os equipamentos de vocês, mudam quase que todo mês, entende? Porque hoje a função dessa estrutura tecnológica hoje é a mudança muito rápida. Agora eu queria fazer uma pergunta, já que o senhor falou do presidente, do ex-presidente Fernando Collor, né? No período FHC, Fernando Henrique Cardoso, o senhor participou da comissão lá de privatizações. Exatamente. A gente está falando muito hoje em dia, quer dizer, o Brasil fala sobre privatizar mais, porque é preciso. O senhor concorda com isso? Concordo. Quer dizer, as grandes economias do mundo cada vez mais reduzem o Estado. Você vê, vocês acabaram de discutir o aumento do IPTU, etc., porque os estados e as prefeituras acabam tendo necessidade de muito dinheiro para pagarem o seu gigantismo. E quem, no fundo, paga tudo isso é a população. Já o privado, não. Ele vai descendo o preço por causa da competição. Então, no que pode ser e no que deve ser privatizado, os grandes países do mundo já fizeram isso. Eu acho que é um caminho irreversível para o Brasil e que o Brasil tem que caminhar para isso. Maravilha. Então, vou mostrar aqui o seu livro? O meu livro eu faço questão... Mostra para a câmera aqui, ó, essa câmera esse aqui. eu vou dar para você, esse eu vou dar para a Sabine. Maravilha. É o livro... Tá aqui, Remissões... Seduções, remissões e submissões, que está sendo lançado hoje. Está sendo lançado hoje na Livraria Saraiva, no Iguatemi, às 7 horas da noite. Gente, é aberto, por favor. Maravilha. Todos que se interessam por literatura e todos os meus amigos, eu espero vocês lá às 7 horas da noite, como eu espero o Alexandre e a Sabine, ok? Deixa eu entregar esse pode entregar para ela. Pode entregar. Muito obrigado. Espero vocês lá hoje às 7 horas. Com certeza a gente vai. Muito obrigado e parabéns pelo jornal. Opa, parabéns pelo senhor também. Obrigado. Obrigado. Até logo.